Olá, esse é o vídeo 2 de uma série de vídeos que iremos trabalhar com o MongoDB. Nesse vídeo, iremos falar sobre o sharding do MongoDB e por que ele é importante. Sharding é, basicamente, um modo de segregar os dados em um conjunto menor que seja consequentemente melhor de se trabalhar do que um conjunto grande. Por exemplo, digamos que a gente tenha um conjunto de 1 TB de dados. É muito mais proveitoso trabalhar com 4 conjuntos de 256 do que com apenas um de 1 TB, pois, com a separação, é possível alcançar uma maior eficiência. Isso tem ligação direta com os tipos de escalonamento que temos no sistema. O escalonamento vertical indica que um sistema que possui configurações irá precisar de mais recursos para suportar e trabalhar com mais dados. Isso torna o custo computacional de sistemas que lidam com muitos arquivos de tamanho grande insustentável. Vamos citar como exemplo um sistema de 8 GB de RAM, 100 GB de armazenamento e 4 CPUs. Esse sistema armazena mais ou menos 100 milhões de documentos. Para que possamos acrescentar mais 100 milhões, iremos precisar aumentar em muito as configurações que temos, tornando essa proporção insustentável. Então, são considerados outros métodos para tal: o escalonamento horizontal. O escalonamento horizontal consiste em segregar os servidores em partes menores e com melhores configurações. Isso permite que possamos trabalhar com uma maior quantidade de dados sem precisar melhorar nossas atuais configurações, além de acelerar o desempenho do mesmo. Basicamente, é esse o processo que temos no Mongo, com as collections e os dados. Considere que tenhamos esses dados exibidos. Podemos dividir esses dados em 4 servidores e fazer com que tenhamos um maior desempenho, onde os dados que estão no campo name são atributos-chave. Os dados iniciais do server A e B são armazenados no sistema no primeiro servidor, de J a H no segundo. A maior parte de K estará no terceiro. E, finalmente, todo o restante na última. Desse modo, todos os documentos estão separados em suas shards e todo novo documento será inserido de acordo com seu range, fornecido pelo campo mencionado como atributo-chave. Para título de conhecimento, cada um desses dados separados ficará conhecido agora como chunk. É importante mencionar que caso um chunk torne-se muito grande, existe um processo automático que dividirá esse chunk e criará outro shard para realizar essa divisão, com o objetivo de equilibrar a quantidade de dados entre os shards existentes, evitando que um shard possua muito mais dados que outros. Quanto à escolha de atributos-chave, é muito importante considerar qual atributo dos nossos dados é o mais apropriado, tendo em vista que, uma vez escolhido, esse atributo não pode ser alterado. Os melhores atributos a serem considerados chaves são aqueles autoincrementáveis, ou atributos compostos. Podemos citar como exemplo os atributos bons para serem escolhidos, em um caso hipotético de armazenamento de dados de uma companhia, atributos como ID e atributos como data e período. Iremos falar agora sobre outro campo muito importante do Mongo, a replicação. A replicação do Mongo, assim como toda e qualquer replicação, é simplesmente possuir uma ou mais cópias de instâncias de banco de dados, preferivelmente em diferentes servidores. A replicação do Mongo funciona de maneira tradicional. Temos um módulo primário e os dados do mesmo são replicados nos módulos secundários, sendo um ou mais considerados como secundárias. É importante frisar que a aplicação utilizada pelo usuário não precisa se preocupar com esse processo, pois o mesmo é abstraído completamente. Desse modo, o usuário pode receber dados de quaisquer nódulos, independente da configuração. O conjunto de módulos primários e secundários são conhecidos como set de réplica.
O motivo da replicação ser tão importante é pelo fator de alta disponibilidade dos bancos de dados que possuem o mesmo. Isso previne que tenhamos uma perda de dados caso de falha. Aumenta a durabilidade dos dados e provê segurança. Em bases de dados, onde os dados guardados são de crítica importância, ter cópias extras desses dados é de extrema relevância, além de servir como ponto de restauração em caso de desastre. A replicação dos dados no MongoDB é assíncrona. Isso significa que a replicação dos dados não ocorre ao vivo. O conjunto de dados que guarda esses dados replicados é chamado de cluster. Cluster de replicação, mais especificamente. E denominado de fábrica de replicação o número de nódulos, incluindo o primário, que possuem esses dados. No nosso caso, 3. O MongoDB também possui mecanismos para prevenir paradas no sistema, chamado de Automatic Failover. Ocorre em uma situação onde o módulo primário falha. Então, o módulo secundário torna-se primário, de modo que o sistema continuará funcionando normalmente. O Mongo também possui suporte ao OP-log. Isso significa que todos os nós possuem um log e todas as operações são inseridas nesse log, cada módulo possuindo seu próprio log. No caso da manipulação de algum dado, essa operação é inserida no log do primário e passada para o log dos outros. Dessa forma, todos os módulos possuem as mesmas informações, mesmo que de forma assíncrona. O Mongo detecta quando um módulo está apresentando falha. Ele envia pings a cada 2 segundos para os módulos e aguarda uma resposta em até no máximo 10 segundos. Se após esse tempo o módulo não responder, então ele é considerado inalcançável. Existe também um módulo especial chamado de árbitro. Esse módulo em questão não possui nenhuma informação contida e é apenas ativado em caso de falha de algum outro módulo. O árbitro, então, é quem tem poder de escolha para decidir qual nó se tornará o primário.